jovem conservador de direita. Podcast. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Doutor. Qual é o número? É o número 170 ou 180 qualquer coisa. Ok. Aí já vai nos 180? Mas ainda há pouco tempo fizemos o episódio 100. Então é menos. 129, não sei. Ok. Não, Ok. quem é que anda a contar isso também? Não sei, eu gosto de saber a quantas ando. Sim, mas é um episódio para cima de 100. Ok. É o primeiro episódio depois do fim da era supremacista cultural. Nunca mais, prometemos aqui, nunca mais vamos dizer que vai ser o último supremacista cultural, porque o último já foi. supremacista cultural já aconteceu. E mesmo o último foi em dose dupla. Não sei se... Foi engraçado. Esta é a última vez que vai ser o supremacista cultural que foi em dose dupla. Mas foi no mesmo sítio. Foi em dose dupla, no Passos Manuel. 2 salas muito bem compostas. Quase. Uma esgotada, a outra muito bem compostinha. Outra quase. Foi, para resumir, foi top. E foi fixe. Foi. Ok. Queremos, já agora, aproveitar logo de início, agradecer a toda a gente que foi. Que foi um público espetacular e que saíram de casa numa fase complicada para ver o Doutor ao vivo. Eles também devem um agradecimento ao Doutor, não é? Certo, e agradeceram com a sua presença, com a sua boa disposição naquelas 2 sessões e acho que foi um final merecido. Foi bem abatido aquele espetáculo. Teve a banda Disco Voador, um grande abraço para eles, um abraço para a doutora Gui, que fez o cartaz, já há para aí 3 anos. Sim. O senhor teve de retocar as cores do cartaz. Tive de retocar as cores, porque sabe como é já que é? Os artistas, desbotada. os artistas não sabem fazer cores a sério. E a AF Delta que produziu isto, e a Antena 3 que apoiou numa fase inicial, depois não, mas apoiaram. Mas também não pedimos. Sim, também não foi pedido. Acho que se uma pessoa pedisse, eles apoiavam. É verdade. Mas foi uma boa experiência. Passámos por Caldas da Rainha, Coimbra, Guimarães. Não, Guimarães não fomos ao Minho. Não houve no Minho. Era inicialmente em Braga, mas a pandemia também apanhou a sala onde íamos de Braga. Pois. E faleceu aquela sala. Vila Real, Aveiro, Lisboa. Sim, Lisboa 2 vezes. Portimão. Isto começou primeiro num festival em Coimbra. Sim. Coimbra dos Humores, em 2019. Sim. 2019, mas foi um espetáculo único, ainda sem banda, ainda uma coisa muito, muito embrionária. E depois, em 2020, que era para entrar a digressão do espetáculo, começando em Caldas da Rainha, passando por Coimbra, passando por Vila Real, Viseu, Aveiro, Lisboa e Porto. Acabou por se prolongar no tempo, por causa da pandemia. Acabou por ter algumas situações caricatas. O próprio espetáculo acabou por ir-se construindo em estrada na medida em que não só pessoas que gostam do projeto, este meu projeto, foram ao espetáculo, mas também porque foi um espetáculo que teve algumas delegações do Chega, começando em Caldas da Rainha. A seguir teve uma delegação em Coimbra. Em Caldas da Rainha, que levou a que houvesse protestos de pessoas de Chega junto da sala. Exatamente. Porque não admitiam que houvesse dinheiro dos impostos deles a financiar uma sala onde alguém pudesse eventualmente dizer mal do Doutor Cabeça de Geleia. Exatamente. Isto aconteceu. Que é um bom sinal para o que podemos encontrar daqui para a frente na nossa democracia. É verdade. E logo a seguir em Coimbra também teve senhores lá a espumar-se no meio do público. Depois só chatearam na internet, mas pronto, foi o normal. Em Vila Real, aquilo aconteceu mais ou menos, acho que não teve ninguém da delegação, mas não teve. Aconteceu mais ou menos na altura em que surgiu talvez a página também mais conhecida do Chega. Sim, o Chega Vila Real, Chega essa Vila famosa Real. página. E depois teve sim, talvez o momento alto das delegações do Chega, foi precisamente em Viseu, onde o Dr. João Tili esteve à porta com 2 capangas, mas como o espetáculo... Mas o que aconteceu, eu estava a decorrer o espetáculo, foi logo no início, e eu comecei a sentir
uma coisa a puxar-me. Eu não sabia o que era. O que é que se está a passar? E era o campo gravitacional da cabeça do Dr. Tilly que me estava a puxar. Eu senti a presença dele. Percebe? E foi assim que nós percebemos que ele estava lá. Ok. E depois, ele acabou por não ficar até ao final do espetáculo, porque acabava depois das 10 da noite, e ele, como é velhinho, tem de se deitar cedo. Sim. E aquela cabeça precisa de muitos tratos antes de se deitar. Aquilo escovar aquela cabeça toda, lixar ou limar as arestas da cabeça para ele não se aleijar durante a noite. Meter aquelas palas, sabe? Sim. Para ele não adormecer também. Sim, envolver naquele saco de bolhas para não saco estragar. De bolhas. Sim. E a parte da cabeça, para ele conseguir não ser capturado por extraterrestres, que ele envolve em alumínio, sabe? Sim. Ok. E então aconteceu esse episódio e a partir daí houve só alguns episódios, mas relacionados com pandemia, espetáculos sem a banda porque estiveram em contacto com pessoas positivas, espetáculos adiados porque o senhor apanhou Covid. Eu apanhei. O doutor felizmente apanhou Covid, mas dentro do horário. Dentro do meu horário, fora do meu horário de trabalho. Eu só apanhei Covid no meu momento de descanso, ok? Mas sim, foi um grande percurso que terminou agora e é isto. Agora vamos ver o que é que acontecerá daqui para a frente. Mas infelizmente para vocês nunca mais vão ter hipótese de ir a um espetáculo ao vivo supremacista cultural. Porque acabou de vez. Acabou. É isso mesmo. Vamos? Vamos a isso. Tema da semana. Doutor, que tema é que nos traz hoje? Amor. Eu sei que já passou o dia de São Valentim. O dia de São Valentim, que é o dia do seu aniversário também. Também. E houve muita gente a dar-lhes parabéns. Claro. Ouvintes. Houve? Estou a perguntar. Não sei. Acha que eu vejo isso? não esteve a ver. Eu não vi. O seu dia de aniversário é um dia como outro qualquer. Não tenho tempo para responder sequer a essas solicitações. O dia de aniversário para si é um dia como outro qualquer ou todos os outros dias são dias de aniversário para o doutor? Eu acho que se é para ser celebrado uma pessoa que tem tanto mérito na vida, no geral, todos os dias são o meu dia. Todos os dias como um bolo. se fosse o meu dia de aniversário. Todos os dias eu entro no Continente ou no Pingo Doce e digo, olha, hoje eu estou de parabéns. Fiz um bom trabalho. Dê-me cá 25% de desconto num bolo de aniversário. Mas mostre-me o seu cartão de cidadão. O senhor faz anos a 14 de fevereiro. Mas eu sinto que como se hoje esteja de parabéns. Existe essa hipótese de se uma pessoa for ao Pingo Doce com um cartão de cidadão que prove que faz anos nesse dia tem 25% de desconto num bolo? No Continente tem. Mas isso não faz sentido. No Jumbo tinha, se fizesse compras acima de determinado valor, ofereciam-lhe mesmo o seu bolo de aniversário. Mas isso não faz sentido. Então uma pessoa vai passar o aniversário dela às compras no Continente? Não sei. O que não faz sentido para mim é uma empresa ser especializada em bolos de aniversário para depois oferecer aos clientes. Pois. Como é que não capitaliza uma coisa que é óbvia de vender? Não, porque à partida quem vai comprar bolo de aniversário é um familiar, não é? Ou não, pode ser a própria pessoa. A própria pessoa vai lá sozinha, que é para depois comer o bolo sozinha. Por que não? Sim, é assim que eu festejo os meus aniversários. Agora fica a saber. Agora pode ir a... Se eu tivesse dinheiro, podia ir ao Continente comprar um com 25% de desconto. É verdade, é isso mesmo que E acontece. bolhicaus, não há desconto nesse dia? Não, só se fosse um bolhicau de aniversário. Sim, eu posso chegar lá e dizer o meu bolo de aniversário é uma... O senhor pode é uma encomendar. bimbi. Sim, mas o senhor pode encomendar, mas olha, quero um bolhicau para 20 pessoas. Sim. E faz assim, uma espécie como se fosse aquela... Parece o pão de Ramon, aquilo, sim. Não é? E mete chocolate lá dentro, está feito. Vou a uma igreja qualquer buscar velas, não é? Que é mais barato. Não sei, agora não sei. É de graça. Pode não ser, porque elas agora estão confinadas assim em coisas que elas quase que se ligam sozinhas depois de meter a moedinha. Pois, mas tradicionalmente é uma pessoa... É um valor, mas não está lá ninguém a cobrar. Okay. É à base da confiança. Eles confiam que ninguém vai roubar à igreja. Pois, agora não sei. Tipo, eu não roubo, eu peço emprestado. Eu levo velas. E depois devolve? Não, um dia que eu possa pagar, vou lá. E faço uma doação de 1000 euros pelas velas todas que levei. Mas o senhor leva daquelas grossas, sim, leva uma por cada ano de aniversário? Quando fiz 20 anos, levei 20 velas dessas. Sim. Olha, se fosse daquelas do Santuário de Fátima, daquelas que quase não cabem dentro de casa. Não é? Estava tudo a arder junto ao teto. É isso? Sim, era. Okay. Não eram tão grandes, mas sim, eu faço isso. Mas amor, então, foi... É porquê? Porque na mesma semana
da festa, da grande festa que ocorre, que é o São Valentim. Sim. O Doutor São Valentim, que é, para mim, o Doutor São Valentim é... Eu não foi sei decapitado nesse dia. Foi decapitado, ou seja, merece ser celebrado com homens a oferecer peluches às suas senhoras. Que é também uma demonstração de que o homem não é só movido pelo cérebro. A partir do momento em que lhe separam a cabeça do corpo, ele pode ser movido pela emoção porque já não tem cabeça para caminhar. Eu acho que faz falta um dia no calendário em que se diga às pessoas sejam românticas. Porque às vezes podem se esquecer, não é? Sim. E nesse dia, pelo menos, são obrigadas. O capitalismo diz, ok, nós queremos escoar produtos vermelhos e cor-de-rosas e lingerie e peluches e bombons. E cuecas com trombinhas de elefante. E cuecas com trombinhas de elefante. Então inventámos um dia para vocês oferecerem isso. Sim. Já viu? O capitalismo, no fundo, está a ajudar o amor. Está, sempre. O capitalismo ajuda em todas as áreas. Agora, então? o que eu não curto é, por exemplo, flores. Comprar flores para dar. Que é, uma pessoa compra um ramo de flores e aquilo não dá para guardar no bolso. Ou seja, vai ao sítio e tem de andar pela rua feito parvo com um ramo de flores. Tem. Portanto, não acho que é chunga, que ainda por cima, por exemplo, a gaja até curte receber flores, não é? Mas enquanto está na rua, está toda a gente a olhar, a dizer, olha aquele Palermo que é um autêntico clichê andante. Pode ser, ou o senhor, se não quiser passar essa vergonha, faça uma cara triste. Porque o ramo de flor tanto dá para funerais como para faturar. Se rosas vermelhas dá para um funeral? Eu nunca ofereceu rosas vermelhas no funeral. Eu no funeral do Dr. Freitas do Amaral fui lá com um ramo de rosas vermelhas. Está a ver? Mas mandaram-me embora. Por que não? Por que não? E portanto, depende, o ramo não depende, só depende da cara de quem entrega. Sim. Se está triste é para um funeral. Se está feliz é porque se calhar tem uma hipótese nesse dia à noite. Mas esta semana calhou então foi duas coisas extraordinárias. Extraordinárias. Não, em primeiro lugar tivemos o Cupido, não é? Na Faculdade de Ciências, que estava para executar... Exatamente. Não é? Exatamente. Que foi aquele rapaz... que é a antítese do amor. Foi na véspera do dia de São Valentim, pediram o Cupido de fazer um massacre. Não foi na véspera, foi numa sexta-feira, foi no dia 11. O massacre era para ser no dia 11. Ok. E ele foi apanhado no dia 10 com o seu arco e flecha, não é? Não sabemos se as flechas eram em forma de coração. O que é certo é que sabemos que ele foi apanhado pelo FBI. Não foi bem pelo FBI, ele mandou uma mensagem no Discord a um americano. Que o Discord que é a Dark Web, não é? É a Dark Web. É a Dark Web. Ou também pode ser utilizado por crianças que querem partilhar dicas para jogar na PlayStation. Sim. Ou para massacres em escolas. Sim. Uma pessoa quando interage com alguém no Discord tem de assumir imediatamente que é um pedófilo que está do outro lado ou um terrorista. Só essas ou pessoas alguém é que com usam dicas muito boas para jogar Counter-Strike. Também Sim. pode ser isso, não é? Sim. Ok. Portanto, nessa área de atuação, pedofilia, Counter-Strike e massacres em escolas. É? Sim. Ok. E então, os dois outros grandes atos que aconteceram foi, em primeiro lugar, e por tristeza nacional, a expulsão do Dr. Bruno de Carvalho da casa do Big Brother, depois de ter potenciado a casa para um antro de amor romântico. Sim, ele estava a ocorrer lá uma história muito bonita de amor. Dele com a doutora... Não só de amor, mas de conversão também. Sim. Não, é verdade que ele recebeu uma queixa, não é? Da SIG. Sim. Porque reconheceram em algumas atitudes dele e comportamentos violência doméstica. Certo. Violência no namoro. Certo. E a TVI, perante isso, decidiu, não, vamos sujeitar isto à votação dos portugueses. Com chamadas de valor acrescentado. Chamada de valor acrescentado. Vamos ver se os portugueses concordam ou não com a violência doméstica. E os portugueses, enviesados, não é? Pelas polémicas nas redes sociais, da doutora Carolina Deslandes e tudo, a dizer que aquilo era horrível, os portugueses decidiram expulsar o Dr. Bruno de Carvalho, interromperam uma história de amor que... Lindíssima. O doutor viu? Não vi. Não viu? Não. Não viu o Dr. Bruno de Carvalho? Nós, por acaso, falámos disso. Ainda não se tinha tornado tão tóxica a relação, mas eu lembro-me quando foi direto das eleições, a determinada altura, nós comentámos os beijos que ele dava à doutora Liliana. Sim. Que era um beijo... Lá está.
quando um homem tenta demonstrar que uma senhora é muito especial, uma forma de o demonstrar muitas vezes é tratá-la como se ela fosse sua propriedade privada. Sim. É o que o Dr. Bruno Carvalho tentou fazer. Era assim que as pessoas se relacionavam antigamente. Que é, em vez de um homem tentar estar ao nível dos grandes galãs do cinema, o que ele faz é isolar uma mulher da possibilidade de conviver com qualquer galã, e se tem um homem à frente, aquele homem deve ser espetacular. Sim. Essa é a tática do Dr. Bruno Carvalho. Há ali uma altura em que o Dr. Bruno Carvalho está chateado com a namorada porque ela anda a falar com outras pessoas. E ele diz, mas porquê que andas a falar com outras pessoas quando tu tens-me a mim, tens o teu namorado, está aqui, estou eu. Isso de facto é perturbador, não é? Sim. É preciso dizer, tipo, eu nunca tive numa relação assim tão intensa e uma pessoa sabe que lá dentro as coisas vivem-se muito mais do que cá fora. Não é? Em princípio. É o que se ouve. É o que se ouve. Quem já a pessoa teve tem lá de passar por aquilo para saber o que é. Sim, portanto, antes de apontar o dedo ao Dr. Bruno Carvalho, experimenta ir para um reality show. Ok. Epá, eu acho que uma pessoa não deve ter exclusividade da outra, não é? Tipo, imagino que é o doutor agora arranjava uma gaja e a gaja proibia-me vir aqui ao podcast falar com o doutor. No seu caso, era errado. Agora, se a sua namorada fosse a minha sidekick deste podcast, aí sim o senhor, enquanto galã à antiga, podia tentar manipular-lhe a cabeça para ela não vir ao podcast para poder passar mais momentos românticos consigo. Que é a tática do Dr. Bruno Carvalho, pelos vistos do Dr. Ryan Adams também. Sim, a tática do Dr. Bruno Carvalho é a tática da cientologia, não é? Exatamente. Não é? Então, porquê que o senhor tem amigos fora da sua igreja? Porquê? Porque nós aqui damos tudo aquilo que precisa. Porquê que acha que as testemunhas de Jeová têm tanto sucesso em Portugal? Pois, porque usam esse tipo de táticas de... É também uma tática para ver o nível de integração ou o nível de vestir a camisola do amor ou de uma religião. Que é, tem de provar que isto está acima de tudo. E o Dr. Bruno Carvalho queria constantemente que a doutora, como é que ela se chama? Liliana, lhe provasse que o amor estava acima de tudo. E a melhor forma era mesmo tê-la no seu casulo. Ele é uma espécie de canguru, fêmea pelos vistos, que anda sempre com a doutora Liliana. Exatamente. O Dr. Bruno Carvalho, quem já acompanhou o percurso dele... CEO de uma empresa de desporto de futebol... Ficou muito surpreendido. Muito equilibrado. Sim, nunca lhe passaria pela cabeça que ele pudesse chegar a um reality show e tivesse estes comportamentos. Era uma pessoa que completamente equilibrada, sim, sempre com uma postura exemplar em relação aos outros. Não, tinha uma das características fundamentais para ser CEO, que era uma espécie de sociopatia funcional. Sim. E culto da personalidade. Lá está, quando uma pessoa é tão adorado por tanta gente... é muito difícil descer desse pedestal de ser adorado pelos seus colaboradores. Sim. Que era o que era o Dr. Bruno Carvalho. O Dr. Bruno Carvalho, se ele falhou, e foi porque estava rodeado de incompetentes. Todos. Os jogadores, o treinador, os outros dirigentes, todos incompetentes. Ele era a única pessoa certa naquela empresa. E normalmente é assim que funciona nos CEOs. Sim. Só eles é que sabem. Da mesma forma que ele agora saiu e entrou em meltdown completo. Meltdown não diria. Está a responder, está a continuar às críticas. Ele está a continuar o jogo. Eu acho que ele está. O facto de ele estar até às tantas da noite no Twitter a chamar doutora Piporca e chamar nomes às pessoas é uma forma dele também responder aos seus detratores. Sim, a doutora... E ele pediu uma forma de demonstrar, dos portugueses demonstrarem que o apoiam ainda, é mandarem aviões com tarjas de apoio. Mandarem aviões, sim. Tipo, organizar um 11 de setembro de apoio, não é? Mas é possível. Foi uma história de amor que apaixonou o país. Sim. Lindíssima. Lindíssima. E é possível que os portugueses que tenham, sei lá, eu não sei quanto é que custa mandar um avião, 1000 euros. Tem ali 1000 euros empatados que não servem para nada. Sim. Que mandem aviões lá para casa para a doutora Liliana perceber que o doutor Bruno está cá fora e continua a mala. Sim, não é? Se não têm dinheiro para aviões, mandem um drone com uma tarja de apoio. E eu vi um direto no Instagram que ele dizia repetidas vezes, chamava atrasadas mentais às amigas da doutora Liliana, que é um bom sinal, não é? Eles conheceram-se lá dentro. Conheceram-se lá dentro, ela tinha uma relação com uma senhora. Sim. Ele acho que não, era solteiro, porque será? E conheceram-se lá dentro e ele já... Porque a vida de CEO é muito sozinho, não sei se lembra. Sim.
dos posts dele quando ele era CEO de Desporto de Não, Futebol. ele casou-se. Anunciou nos ecrãs lá do departamento, como é que se chama, do estádio, Sim. que ia ser pai. Do corte. Do corte de desporto de futebol, lá com aqueles retângulos e com as redes da pesca, e a seguir, mas era uma pessoa muito sozinha, que ele vinha sozinho depois dos jogos, das partidas, e a insultar, a fazer uma avaliação de desempenho negativa quando a equipa não se portava bem, a dizer que estava muito sozinho também. Ele era uma pessoa sozinha. E ele, pronto, chama atrasadas mentais às amigas, porque é a forma que se conquista uma senhora, é convencê-la que as amigas dela são atrasadas mentais. Sim. E todas as pessoas que as rodeiam... Todas, só ele. Já viu a sorte da doutora Liliana, que descobriu Finalmente, a única pessoa do mundo que vale a pena? Tem alguém que é iluminado ao nível de consciência da sociabilidade da doutora Liliana para saber o que é o melhor para ela. E o melhor para ela é só ele. É ele. Só. Liliana, eu sou a única pessoa que existe, e as atrasadas mentais das tuas amigas são umas atrasadas mentais que não têm outro nome. Pronto, ele fez bem. E bem. Está muito bem. A TVI, dizem que a TVI que manteve isto e não o expulsou logo, porque a TVI só vê lucros à frente. Mas não, a TVI só vê amor à frente. Não, mas há aqui coisas positivas. Porque houve empresas que retiraram os apoios, mas lá está. Estão rendidas ao politicamente correto. Pois. O que deviam estar rendidas é, por exemplo, como está rendida a doutora Cristina Ferreira, e bem, enquanto acionista da TVI, apresentadora do programa Big Brother, ela que há uns tempos lançou aquele livro, o Para Cima de P, não é? Sim. E ela, na altura... Contra o cyberbullying. Contra o cyberbullying. Cyberbullying, não era o bullying a sério. Exatamente. Uma coisa é cyberbullying, outra coisa é bullying a sério. E não é cyberbullying, é pessoas que faziam comentários a insultá-la na página dela. É ela! Sim. É ela. Okay. E ela tomava isso como uma guerra que ela queria enfrentar, ainda para mostrar que a sociedade não era igualitária, que tratavam as mulheres de forma diferente. Mas uma coisa é uma coisa que lhe acontece a ela e que serve para vender livros, e se ela vende muitos livros com este discurso, ainda bem, não é? É um mercado a funcionar. Outra coisa é pensarem, estão a acusá-la de hipocrisia, que não é hipocrisia nenhuma, dela depois de ser conivente com as audiências e permitir que isto aconteça dentro da casa. Isto não é, ou melhor, ela está a ser coerente neste sentido. É que se o mercado quer que isto aconteça dentro da casa, assim como quer que ela venda livros a vender uma mensagem igualitária, é coerente. Claro, ela tem de se moldar ao mercado. Uhum. Ela não tem culpa que o mercado valorize com as suas audiências comportamentos como o Dr. Bruno Carvalho. Ela, por ela, de certeza, ela estava horrorizada. Mas ela não está lá como doutora Cristina Ferreira contra a violência doméstica. Ela está lá como doutora Cristina Ferreira, acionista. A acionista quer que as ações subam. Portanto, não iam expulsar o maior ativo para o jogo, claro, que é o doutor Bruno Carvalho. Como é óbvio. Doutor, quando os concorrentes de reality show falam de jogar o jogo, o que é que eles querem exatamente dizer? Que jogo é aquele? É existir num sítio? É destacar-se. Às vezes, o senhor sabe, por exemplo, é como numa técnica de brainstorm. Não é a pessoa que tem as melhores ideias, muitas vezes, que vai avante. É sempre a pessoa que grita muito e que humilha todas as pessoas à sua volta. A jogar bem. E essa é a pessoa que normalmente vinga dentro de uma empresa. O Dr. Bruno Carvalho é um pouco isso. Que é, se ele se destacar dos demais, há lá pessoas que uma pessoa nem se lembra. Sim, o senhor lembra-se que teve lá o Batatinha? Teve. Lembra-se? Não. Está a ver? Não se destacou. Não se destacou. E ainda por cima tinha tudo para se destacar, não é? Pois, é isso. Mas não se destacou. O doutor Bruno Carvalho, ele jogou muito bem. Jogou. Ele tem aquela situação que ele chega ao pé do Dr. Caixa, que está a falar com a doutora Liliana, e ele chega ao pé dele e diz: estás-te a esticar. Assim do nada. Disse só isto? Sim, estás-te a esticar. Okay. E estás muito nervoso, tu. Eu só vi um vídeo em que o Dr. Bruno Carvalho disse uma coisa que se tornou viral, que era: eu só quero saber se vamos comer salada de fruta. Não sei se viu esta. Não vi essa. Mas eles estavam a discutir muito. Sim. E a preocupação dele era a sobremesa. Eu vi o Dr. Bruno Carvalho a apertar-lhe o pescoço e a dizer que ele só estava a ter aquele comportamento que não era ele próprio por causa dela, que o estava a pôr nervoso. Uhum. Ou seja, ele tinha noção que estava a ser uma besta porque ela o estava a forçar a ser uma besta. Pois, às vezes
as pessoas levam as outras pessoas ao limite. É verdade, é verdade. Temos de ver o só outro quem lado. está naquela situação é que sabe o que se sofre estando lá dentro. E estamos a falar de um homem de 50 anos que passado uma semana já estava a dizer amo-te a uma pessoa. Mas lá está, as coisas vivem-se com outra intensidade Não, lá dentro. É outra intensidade. Uma semana lá é como bodas de prata. Sim. Portanto, num relacionamento ao fim de uma semana eles estão a celebrar bodas de prata. E agora, as empresas que retiraram os seus anúncios da TVI por causa disto, cederam ao politicamente correto. Eu espero que as substituam outras empresas que percebam que o importante é audiências. Infelizmente, os portugueses votaram para sair o Dr. Bruno Carvalho. E é uma pena. Estragaram o jogo. Estragaram o jogo e votaram contra o amor também. Sim. Os portugueses não são românticos. Não Nada percebem. românticos. Não têm a mínima noção de romantismo. Não querem ver aquele conto de fadas a correr bem. É verdade. E é muito triste que isto tenha acontecido, mas o Dr. Bruno Carvalho está cá fora, está a continuar o seu jogo, está a dar conferências de imprensa, vai fazer posts engraçados. Sim, é acompanhar agora. Agora é acompanhar nas redes sociais, já não podemos acompanhar na televisão. Agora, se querem acompanhar também outras coisas em redes de streaming, por exemplo, não sei se têm conhecimento, mas um dos documentários mais vistos no momento em Portugal é um documentário sobre amor também. É um documentário, é o equivalente a uma comédia romântica, mas em documentário, não é? É. Que é o documentário Tinder Swindler. Tinder Swindler. Que, pronto, nós vamos falar agora um bocado deste documentário. Se não viram, vai ter alguns spoilers. Sim. Vamos tentar não... Mas é um documentário. Sim. Há spoilers em documentários, é isso? Eu não... Há um problema de uma pessoa revelar o que já aconteceu e que já foi noticiado. Então se eu não conheço a história, vou ver o documentário para me informar, eu quero ser surpreendido também. Quer ser surpreendido com informação, é isso? Sim. Ok, portanto, se não souber nada sobre a Segunda Guerra Mundial, o senhor que vai ver um documentário daquela Guerra Mundial a cores, por de acaso 12 episódios... Eu gostava de ir ver um documentário desses sem saber que era o Dr. Hitler na vida. Ia ficar mesmo impressionado. Ok. Não é? Portanto, quando lhe falam do destino dos judeus... Fizeram-me spoiler na aula de história. Ok. Eu fui ver a lista de Schindler cheio de spoilers já. Ok. Já viu? Pronto. Estragou-me isso. Ok. E então o Tinder Swindler é a história de um filho de bilionário que está no Tinder e que tem uma vida extraordinária, sempre com fotos em sítios diferentes, com bons carros, boas roupas. Jatos privados, sempre a pinchar de localidade em localidade europeia, Oslo, Estocolmo, Londres, Paris. Ele tinha um perfil no Tinder em que mostrava isso e é óbvio que as senhoras... Logo para a direita, não é? As senhoras... Está aqui um homem de sucesso. Tem aqui o pacote todo. Sim. E o pacote todo ele tem muito dinheiro. E depois combinava encontro com elas, impressionavas, logo no primeiro encontro... Levavas de jato particular a hotéis de 5 estrelas, gastava 5.000 euros por refeição e elas faziam, sim senhor, tinha aqui um príncipe encantado. Está aqui mesmo daqueles príncipes da Disney. Sim. E então, o que é que acontece? É que veio-se a revelar que estes primeiros encontros, ele depois, ele dizia que era herdeiro dos LDD Diamonds, não é? Que era uma empresa de negócio, de comércio de diamantes. E que tinha muitos inimigos. Ele andava sempre com um guarda-costas e que dizia que tinha muitos inimigos. E chegava ali a uma altura na relação com as senhoras em que dizia que estava em perigo, mostrava umas fotos do seu guarda-costas com a cabeça aberta, ele próprio com sangue na roupa. Ele dizia, olha, eu estou em perigo, querem-me matar, os meus inimigos querem-me matar, por favor, não tenho acesso às minhas contas, eu sou bilionário, mas neste momento não tenho acesso às minhas contas, preciso, meu amor, minha princesa, que me mandes dinheiro. Sim. E elas, ok, ele é rico. Elas já a namorarem com ele, porque isto é ao fim de muitos encontros de Tinder. Ele é rico, não há problema nenhum, se eu lhe der uns milhares de euros para ele se safar, ele depois paga-me. E lá está, o meu namorado está em perigo de vida. Claro. E ele, pronto, a questão é que ele fazia isso a muitas. E financiava o estilo de vida dele com as várias raparigas que tentavam resgatá-lo com dinheiro. Eu acho que este senhor é... devia ser aproveitado por Wall Street. Porque já houve muita gente a fazer este esquema em Wall Street e a provar que o sistema financeiro funciona, às vezes rebenta. Porque dizem que ele é vigarista. Mas elas não se sentiram felizes com ele quando achavam que namoravam com ele. Ou melhor, se elas não soubessem disto,
não tinha sido os momentos mais especiais da vida delas? Alguma vez teriam ido a hotéis de 5 estrelas? Ou alguma vez um filho de um bilionário se interessava por elas? Qual era a probabilidade? Pois. Elas, durante aquele tempo, antes de perceberem que elas estavam a aldrabar, elas foram felizes. Isso é Sim. que importa. Sim. Elas pagaram por uma experiência única. A pessoa tem de Que ele sempre ver desproporcionou. o ter e o haver nisto. Sim. E o que elas tiveram durante breves momentos foi Sim, extraordinário. ele deu-lhes durante aquele momento foram felizes, divertiram-se Tiveram acesso a um estilo de vida que nunca na vida teriam. e proporcionaram a outras mulheres esse estilo de vida com o dinheiro delas, não é? Exatamente. Sim, Não só elas tiveram, como proporcionaram a outras pessoas. Era o dinheiro que eu tinha para comprar uma casa e fiquei sem nada e não sei o quê. Não, tu, pronto, não compraste uma casa, ok? Sim. Compraste algo muito melhor, que foi o mês da vida do Dr. Simon dos Diamantes. É verdade. E depois há que elogiar também aqui no meio disto tudo o sistema bancário. Que mesmo vendo que as pessoas não tinham... Podia haver cruzamento de dados e as pessoas não tinham dinheiro para poderem pagar os empréstimos que estavam a contrair para financiar o estilo de vida do namorado, continuaram a emprestar dinheiro. Tem lá uma senhora, a senhora norueguesa, que tinha 9 empréstimos ao mesmo tempo. Sim. E aqui temos de elogiar o sistema bancário de não averiguarem se ela tinha condições para pagar os seus próprios A empréstimos. determinada altura ele contratou para a empresa dele. Exatamente. Para ela poder ter um empréstimo. Alargar o seu crédito. plafond. Portanto, ele também... Uma pessoa diz, era um aldrabão. Tá, o que ele fez dá trabalho. Ele podia perfeitamente... Imagine, se eu fosse o Dr. Tinder Swindler, sabe o que é que eu fazia, doutor? quê? Tipo, eu conquistava a rapariga e dizia-lhe, ok, agora vamos ficar juntos para sempre, e ficávamos. Os dois só. Uma vida, Só isso? monogamia, sim. Só isso? Nem sequer me ia dar ao trabalho de aldrabar com a outra, já tinha uma, Ok. não é? Já tinha uma que gostava de mim, eu gostava Mas como é dela. que o senhor financiava esse estilo de vida? Ela podia me emprestar dinheiro. Só ela. Mas Só era ela. durante pouco tempo, então. Ou eu. A senhora. Eu trabalhava. Tipo, fazíamos vida em comum. Aham. E ficávamos os dois juntos. Éramos felizes. Não tinha dores de cabeça de ter de telefonar a uma, dá-me dinheiro, ter de ameaçar a outra, olha, se estás com a língua nos dentes, eu mato. Tipo, isso também causa stress. Certo. Então, tipo, conquistava uma no Tinder, ela vinha ter comigo, gostava de mim, sim senhor, gosto deste herdeiro bilionário. Eu dizia, ok, eu não sou bilionário, mas também Mas não isso te ao fim vale de quanto trabalho. tempo? Logo, no dia, não estou lá para enganar ninguém, doutor. Ok. No próprio dia dizia, não sou bilionário, tipo, sou bilionário, mas... Não sou, mas posso vir a ser um dia. Sim, sim. Como é que é? Vamos tomar café e tal. Ficávamos ali. Ok. Não tinha dores de cabeça, elas não entravam em dívidas, eu não tinha de chatear ninguém. Portanto, eu dou mérito ao Dr. Tinder Swindler pelo seu empreendedorismo. Ok. Porque meteu-se em trabalhos quando não tinha necessidade nenhuma. Muito bem. Tá? Tá? Não há mais nada para dizer sobre amor, doutor? Não. Nem uma declaração de amor aos seus seguidores do Patreon? Sim, dizer que aprecio muito o vosso bom gosto Sim. por este projeto. E que é um bom gosto, podem contribuir no Patreon, podem seguir nas redes sociais, podem recomendar o podcast, podem avaliar o podcast agora no Spotify e no Apple iTunes. E pronto, hoje não temos supremacista cultural para recomendar porque já passou. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.